E aí galera, Davi Aires aqui. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais amador. Eu tô aqui em Brasília, ó, deixa eu me levantar. Olha o prédio da PRF aqui, ó. Eu vou entrar aqui no quarto porque vai ficar passando zoada de carro. Mas o vídeo de hoje eu quero compartilhar a minha linha de raciocínio. Eu queria que vocês entendessem o porquê que eu acredito que a demanda por profissionais de tecnologia ela vai aumentar demais nos próximos anos, por conta da diminuição da necessidade de profissionais relacionados a marketing digital. Vamos lá, vamos acompanhar o raciocínio. Se eu ficar trocando de mão aqui é porque uma mão cansou, um braço cansou e eu estou trocando para outra. Quando a gente para pensar a forma com que o conteúdo era consumido 5 anos atrás e a forma com que o conteúdo ele é consumido hoje em dia, e aí eu falo isso porque eu tive contato com marketing digital em 2018, eu nunca me dei bem porque eu não consigo vender promessas. Para mim não é da minha índole vender promessas. E no marketing digital a maioria da galera vende promessas, né? Por exemplo, se eu falasse para vocês que vocês conseguem ficar milionários com design de produto, é verdade, porque se juntar os salários que eu tive desde o começo da minha carreira, provavelmente deve passar mais de 1 milhão. Mas eu não sou milionário, mas eu poderia vender essa premissa. Mas eu não consigo, não faz parte da minha índole, mas tudo bem, nada contra e também não é esse o assunto do vídeo. Quando eu tive contato lá, a gente tinha cursos que eles poderiam ser curtos, médios e longos. O que normalmente uma pessoa consumia um curso em 3 meses, botando em prática ali, em 4 meses, em 6 meses, isso fazia com que aquela pessoa, aquele cliente, aquele cliente daquele curso, ele tivesse contato com aquele player durante 3 meses, durante 6 meses. Hoje em dia, se você pegar as transcrições dos cursos, os materiais didáticos, os materiais textuais, extrair aquilo tudo em texto, colocar no ChatGPT, colocar no Cloud, colocar em qualquer inteligência artificial e pedir para ela resumir, sintetizar e dar um plano prático, você vai ter todo o sumo, digamos assim, né? Tudo que importa, de certo modo, para que aquele curso ele seja consumido e executado. Então, quando a gente tem essa capacidade, a gente diminui drasticamente o ponto de contato daquele cliente com o player. O que era 3 meses antes, hoje em dia a gente tem com algumas horas, se você conseguir fazer essa extração do conteúdo e pedir para a inteligência artificial sintetizar e executar um plano de ação de acordo com o que o próprio curso disse que era para fazer. Isso faz com que os players eles tenham menos tempo para fazer as suas vendas. E isso é um caminho sem volta, porque se você consumir em 3 meses antes, você consome em 3 horas hoje, você não vai voltar a consumir em 3 meses. Porém, as pessoas, esses players, eles perceberam, eu imagino que eles perceberam isso e eles têm que encontrar uma forma de balancear isso. Qual é a forma que balanceia isso? É a venda de software. Como assim, Davi? Você vê que players como aquele sócio do Pablo Marçal, acho que é Marcos, o nome dele. Você vê o Novo Mercado, a escola do Ícaro de Carvalho. Você vê essas pessoas, elas se direcionando a ter produtos, a ter SaaS. O Ícaro fez uma inteligência artificial lá, eu esqueci o nome dela. O Marcos tem o Panda Vídeos. E esses outros players, eles também têm, eu só não estou lembrando de cabeça agora. Mas, quando eles fazem isso, eu imagino que seja por qual motivo? Quando o tempo de consumo de conteúdo ele diminuiu drasticamente, a gente tem menos tempo para ofertar vendas, consequentemente a gente tem que fazer o cliente ficar mais tempo conosco. Isso se chama Lifetime Value, LTV. O software, ele é a melhor forma de fazer isso. Por quê? Se você vende um software por assinatura, você tem um produto que, se o usuário gostar, ele vai ficar com você até ele não precisar mais. Por exemplo, você tem a Netflix. Se você olhar para trás, quando você assina a Netflix, vamos imaginar que tem um tempo médio de 3 anos que você assina a Netflix sem parar. Nenhum curso
nenhum curso ele consegue ficar tanto tempo com o cliente quanto um software. Só isso já basta para a gente entender que o mercado de curso ele nunca vai deixar de existir, e a gente nunca vai deixar de comprar curso, porque a gente precisa de uma coisa que é primordial, que o curso tem e que o software é um pouquinho mais difícil de conseguir, que é a comunidade criada em volta da pessoa. Por exemplo, o novo mercado a gente vê que é a comunidade do Ícaro. Quando ele vende um software, vai ser o software do Ícaro, a comunidade que ele gerou dentro daquele software. Isso é um pouquinho mais difícil de você ver em software. Por exemplo, a Netflix, se você for comparar a Netflix com a Amazon, você vai comparar exclusivamente a qualidade dos streams que tem lá. Você não vai ficar na Netflix porque as pessoas gostam da Netflix e você vai ficar na Netflix para apoiar a Netflix. Normalmente não acontece. Você fica por conta da qualidade do serviço oferecido, do produto oferecido. Isso no curso é um pouquinho diferente. As pessoas normalmente elas compram por conta da pessoa. Eles compram por conta da comunidade. E aí, dito isto, a gente entra no ponto de crescimento na demanda por profissionais de tecnologia. Se a gente vê que essa lógica ela faz sentido, a gente vê que vai fazer cada vez mais sentido, e hoje, por conta da inteligência artificial, está cada vez mais fácil você vender também o seu produto, você vender também o seu serviço. Porém, essa galera que é grande, que vende curso e eles são grandes, eles não têm tempo de eles mesmos fazerem os seus produtos. Por quê? Porque você tem que ter um conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento de gestão de produtos, você tem que ter um conhecimento de arquitetura, que não é algo que você pode consumir em uma semaninha ali. Não é. Eu digo por experiência própria. Estou trabalhando como designer de produto há 7, 8 anos e não é. Até hoje em dia eu aprendo coisas, 8 anos seguidos, eu aprendo coisas todos os dias. Então, quando essas pessoas percebem isso e elas precisam construir os seus produtos, elas vão precisar contratar esses tipos de profissionais. Só que uma equipe de desenvolvimento mais enxuta de tudo são 4 pessoas. 2 desenvolvedores, que eu acredito que seja o mínimo. Se você tem um só, você tem um freelancer, você não tem uma equipe. 2 desenvolvedores, um designer e um gestor de produto. É o cara que dá as ordens ali para saber o que cada um vai fazer e como vai fazer. Só que essas 4 pessoas, se você pagar o mínimo do mínimo de tudo no CLT, elas vão receber ao todo uns 18 a 20 mil reais. Essas 4 pessoas juntando o salário das quatro. Para a empresa, isso aí vai custar uns 35 ou 40 mil. Ou seja, não é barato. Não é barato. Para a empresa, principalmente para a empresa que vive de lançamento. Ela faz 1 milhão no ano, aí no resto do ano ela faz só o que ela vende com o software. E aí, consequentemente, a gente começa a ver a terceirização da criação de produtos. Vou falar exemplos práticos disso. A criação da equipe de desenvolvimento eu vi acontecendo no novo mercado. Eles têm os seus designers de produto, eles têm os seus desenvolvedores, eles têm os seus gerentes de produto, acredito eu. Esse gerente de produto eu não sei porque eu não procurei lá. Mas eu sei que designer de produto e desenvolvedor tem um bocado. E aí a gente vai para a terceirização. Eu estava vendo um vídeo lá da V4, onde ela falou que economizou, parece que foi 6 milhões de reais, criando um CRM no lugar de pagar um CRM que ela já pagava. E aí eu fiquei pensando, caraca, é bastante dinheiro. Se a gente bota isso na calculadora, quanto que ela teria que fazer com a venda de um curso para economizar 6 milhões, ou seja, tem um faturamento ali líquido de 6 milhões, ela teria que vender curso pra caraca. E isso, ela criou um software e economizou 6 milhões. Dito isto, a gente entra de fato na demanda por profissionais de tecnologia. O que 4, 5, 6 anos atrás era muito comum a gente ter gestor de tráfego sendo necessário em todas as agências, em todo buraco, eu acredito, tá? Aí eu não gosto muito de ser a mãe de Ná, o pai de Ná, eu detesto isso, eu gosto de analisar o mercado e ver as tendências que vão acontecendo. Tudo isso que eu estou falando é porque eu vejo os vídeos, eu converso com profissionais e eu vejo os movimentos que essas empresas estão fazendo.
A gente vê que a demanda desses profissionais, principalmente por terceirização, por ser mais barato, ela passa a crescer. E a gente vê crescimento do designer de produto, que eu acho que ainda vai crescer mais, crescimento por desenvolvedores, crescimento por essa galera que faz vibe coding, né? Porque ele entrega um CRM para uma clínica ali rapidinho, não precisa ter a super arquitetura, não precisa ter o super design, mas precisa somente funcionar. Precisa que a recepcionista digite o nome do cara, ele caia no banco de dados e o médico atenda lá, pronto. E depois envia a mensagem no WhatsApp. Coisas simples. Então, isso faz com que a necessidade desses profissionais, elas cresçam. Porém, eu acredito que vai acontecer uma coisa que seria interessante que a gente se precavesse com relação a isso. O crescimento desordenado desse tipo de profissional. Eu já comecei a ver que algumas pessoas, elas vendem curso de como ser um agente, como é que eles chamam, meu Deus? É até um termo engraçado, né? Pra gente estar na tecnologia, isso é engraçado. Mas é o cara que mexe com automação de IA, o criador de automações de IA, o gestor de inteligência artificial, eu acho. Isso é um absurdo, tá? Mas o crescimento desordenado dessas pessoas e o surgimento dessas profissões, entre aspas, porque elas são profissões temporárias, né? Ela existe durante 1, 2 anos, depois que o hype passa, ela deixa de existir. Por isso que eu boto aspas na profissão. Isso faz com que esse crescimento desordenado bagunce o mercado como um todo. Porque se todo mundo pode ser o que quer, acaba que as pessoas que realmente são desenvolvedores sérios, designers de produto sério, elas acabam sendo um pouquinho afetadas por essas pessoas. Mas tudo bem. O ponto que eu quero trazer aqui é que esses players que eles vão encontrando formas de deixar o cliente mais tempo com ele para que ele possa vender mais, através de um software. E isso faz com que a demanda desse tipo de profissional que faz esses softwares cresçam. E, consequentemente, a demanda daqueles profissionais que eram muito valorizados 8, 6 anos atrás, elas diminuam. Então, eu queria passar essa visão para vocês, eu queria entender também se vocês concordam, se vocês analisam esses pontos, e principalmente pedir para você deixar o comentário aqui embaixo, se inscrever e falar o que você achou, se você concorda ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!